Olá, bem-vindos à nossa discussão de hoje. Vamos mergulhar fundo aqui nos desafios de produção da indústria Movelar. É um fabricante de móveis, né? E eles tiveram sérios problemas com uma encomenda bem crítica, a OP 2401. Exato, uma situação que, infelizmente, a gente vê bastante por aí. Pois é. E olha, a gente tem aqui um relatório de diagnóstico bastante detalhado e também uma proposta técnica para tentar resolver a confusão que virou essa ordem específica. Eram 800 conjuntos de armários de cozinha, né? Isso, 800 conjuntos e com um prazo apertadíssimo, 30 dias. 30 dias. Então, a nossa missão aqui hoje é tentar entender mesmo as causas raízes desses gargalos, desses atrasos todos que quase travaram a entrega lá na Movelar. E, claro, analisar as soluções que foram propostas para evitar que esse caos aconteça de novo, né? Ok, vamos lá, vamos desmembrar isso. Vamos lá. O cenário inicial já é curioso, porque o Plano Mestre de Produção, o PMP deles, indicava que a fábrica tinha capacidade. Sabe, tinha folga. No papel, né? Exato, no papel. Mas, na prática, a OP 2401 já começou tropeçando. O sistema de gestão lá do armazém, o WMS, logo deu o alarme. Opa, tá faltando insumo essencial aqui. E isso aí já acende uma luz vermelha, né? Mostra um desalinhamento, assim, crítico entre o que foi planejado lá nos sistemas PMP, ERP, tudo bonitinho, Certo? e o que realmente estava acontecendo no chão de fábrica. E o pior é que essa desconexão ela foi amplificada por falhas na integração dos outros sistemas. O MRP, que calcula o material, O cálculo de necessidades. isso, e o próprio WMS, e ainda por cima usando dados que, olha, já estavam velhos, desatualizados. Não é só um errinho técnico, é quase uma falta de checagem com a realidade mesmo. E o diagnóstico vai bem fundo nessas falhas, né? Pelo que eu vi aqui, a ordem OP 2401 foi liberada para produção assim, sem uma confirmação final do estoque real lá no WMS. Inacreditável, mas acontece. E tem mais. Usaram tempos de produção de 2023 para calcular o processo. Do ano passado. Ignorando mudanças recentes, principalmente parece no setor de corte. Usar dado do ano passado para uma ordem urgente, nossa, parece muito arriscado. Totalmente. E soma isso a falha de comunicação que eles detectaram entre o ERP e o MRP. Os prazos dos fornecedores simplesmente não estavam atualizados no sistema. Ah, não. Complica tudo. E a cereja do bolo, como você disse, o WMS não fez a reserva do material para essa UP 241. Não travou o estoque para ela. Então o material ficou disponível. Ficou disponível e outras ordens, que talvez nem fossem tão urgentes, acabaram consumindo as corrediças das chapas de MDF, que eram essenciais para a UP 241. Deixou a encomenda principal na mão, literalmente. Que situação. O que chama atenção aqui, sabe, não é só a falta de sincronia entre os sistemas ERP, MRP, WMS, essa sopa de letrinhas toda. Mas como isso cria um efeito dominó, assim, devastador. Afetou direto a disponibilidade do material e, claro, todo o cronograma. Mostra uma fragilidade no sistema todo, né? Basta uma pecinha falhar. Para comprometer a operação inteira. Exatamente, não é um simples errinho. É um sintoma de processos que não estão robustos, que não estão conversando direito. E não parou por aí, né? O relatório ainda aponta outros problemas bem operacionais mesmo. Um desbalanceamento de carga de trabalho entre os setores, tinha mais gente no corte do que na montagem. Parece que sim. Criando um gargalo óbvio mais pra frente na montagem. E uma lentidão, assim, enorme para replanejar a produção quando os primeiros atrasos começaram a aparecer. Não teve agilidade para corrigir o rumo. Exato. Ficaram esperando, talvez. E o mais incrível para mim foi ler que ainda dependiam de planilhas manuais para fazer ajustes finos na produção. Planilhas manuais. Em pleno século XXI, numa operação desse tamanho, isso abre uma porta gigantesca para erro humano, né? Com certeza. E para completar o cenário, os operadores reclamando dos equipamentos, dos tablets que eles usavam para fazer os apontamentos da produção. Ah, tinha isso também. Tinha, dizendo que eram lentos, instáveis, que perdiam dados. Imagina a confusão de informação que isso não gera, a falta de confiança nos dados. Nossa, é um problema atrás do outro.
Se a gente conecta isso tudo ao cenário geral, fica muito claro que a falta de ferramentas mais sofisticadas, como simulação, por exemplo, impediu a Movilar de prever esses problemas. De antecipar, né? Exato. Não conseguiram ver que ia dar gargalo na montagem ou que o estoque ia romper. É aquela gestão clássica de apagar incêndio, sabe? Reativa, né? Totalmente reativa, em vez de ser proativa, preventiva. E essa dependência de planilha, a instabilidade dos tablets, só reforça essa cultura do reativo. Certo. Bom, diante desse quadro todo, complexo para dizer o mínimo, quais foram as soluções que eles propuseram? Começando pelo mais urgente, o curto prazo, o que precisava ser feito para ontem. Olha, as ações imediatas eram bem focadas. Primeiro, corrigir na hora o roteiro de produção da OP 20401 com os tempos certos, né? E redistribuir o pessoal para equilibrar melhor os setores. Equilibrar a carga. Isso. Além disso, correr atrás, buscar fornecedores alternativos, assim, em modo urgência, para os materiais que estavam faltando. E, fundamental, fazer o WMS finalmente reservar o estoque para as ordens. Implementar essa funcionalidade para que isso não acontecesse de novo. E a planilha? Assim, temporariamente, sugeriram usar uma planilha de controle mais robusta, talvez integrada de alguma forma, mas como uma medida paliativa, um band-aid ali. Entendi. Um quebra-galho. E olhando mais para frente, as soluções de médio e longo prazo. O que precisa mudar estruturalmente? Aí a conversa fica mais profunda. Primeiro, uma auditoria completa na integração entre RP, MRP e WMS. Garantir que eles conversem de verdade, que os dados fluam corretamente. Acabar com a desconexão. Exato. Segundo, investir em treinamento para os operadores de usarem melhor a tecnologia disponível e, claro, melhorar a infraestrutura. Tablets que funcionem, rede Wi-Fi estável na fábrica inteira. O básico para funcionar, né? O básico bem feito. Terceiro, criar um painel de controle visual, um dashboard, sabe? Que mostre o status da produção em tempo real para todo mundo poder ver. Transparência. E a questão da previsão de problemas. Aquilo que você falou sobre não antecipar. Exatamente. A proposta inclui implementar um software de simulação. Tem várias opções no mercado, tipo FlexSim, Simio, Arena. A ideia é poder testar diferentes cenários de produção antes que eles aconteçam na real. Simular para ver onde pode dar problema. Isso, identificar gargalos potenciais, testar mudanças no processo, tudo no ambiente virtual, antes de mexer na produção real. Além disso, revisar todo o processo do Plano Mestre de Produção, o PMP, e automatizar o sequenciamento das ordens dentro do RP. Tirar essa tarefa do manual ou das planilhas de vez. Uau! É uma mudança e tanto. Então, o que tudo isso significa na prática para a Movilar? O objetivo final é, imagino, tornar a operação mais robusta. Sem dúvida. A meta é transformar a operação. Sair dessa gestão reativa, cheia de sustos e correria, para uma operação confiável, eficiente e, o mais importante, capaz de cumprir prazos de forma consistente. É construir resiliência nos processos, sabe? Estar preparada para os desafios. Faz todo sentido. E, pensando em quem nos ouve, quais seriam as lições essenciais que a gente pode tirar desse caso da Movelar? Olha, acho que as lições-chave são bem claras. Primeiro, a importância vital da integração real entre os sistemas. Não adianta ter vários sistemas se eles não conversam. Certo. Segundo, a acuracidade dos dados. Informação velha ou errada no sistema é às vezes pior do que não ter informação nenhuma. Precisa ser em tempo real e confiável. Verdade. Terceiro, o poder das ferramentas preditivas, como a simulação que a gente falou. Não é luxo, é necessidade para quem quer ser proativo. E, por fim, a padronização da tecnologia lá no chão de fábrica. Equipamentos confiáveis, fáceis de usar. A base de tudo. Exato. As falhas aqui na Movelar nasceram basicamente de comunicação deficiente tanto entre sistemas quanto entre pessoas, de planejamento baseado em dados que não valiam mais e dessa falta de uma cultura de análise preditiva. Isso nos leva a uma reflexão final interessante, né? Porque a gente falou muito de tecnologia, de sistemas, de integração, mas para além disso tudo, qual será o verdadeiro peso da cultura organizacional? Da comunicação transparente entre os departamentos, para garantir que o plano que está lá no sistema realmente funcione lá no chão de fábrica, principalmente quando aparecem os imprevistos que a gente sabe que sempre vão aparecer. Essa é a pergunta de 1 milhão, né? A tecnologia ajuda, mas sem a cultura e a comunicação certas,
talvez a gente só esteja automatizando os mesmos problemas de antes. É algo para se pensar mesmo.